que Deus possa nos abençoar cada um de vocês, para que também esta celebração possa ser significativa para cada um e cada uma de nós. E nós queremos celebrar um culto de ação de graças. São 62 anos de aniversário que o nosso templo completa, na verdade, amanhã. Foi num domingo de Pentecostes em que teve o primeiro culto nele. Isso é, obviamente, muito significativo, porque Pentecostes também é aniversário da Igreja Cristã. Quero saudar vocês todos com muito carinho, com muito amor no coração, de forma especial, nosso pastor sinodal, pastor Marcos Jair Ebeling. Depois eu falo um pouco mais dele, quando ele participar na hora da mensagem. Mas eu já de antemão quero agradecer a cada um e a cada um de vocês, e também a ele, que tiraram um tempo para nós podermos celebrar juntos. Começo com um prelúdio cantado. Quero agradecer a Simone e a Dalmárcia por terem gravado esse vídeo para nós. Oh, quão bom e quão suave é, com os irmãos viverem união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Oh, quão bom e quão suave é, com os irmãos viverem união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Pra mim também é bom demais abraçar o meu irmão e apertar a sua mão e lhe dizer te amo. Pra mim também é bom demais abraçar o meu irmão e apertar a sua mão e lhe dizer Jesus te ama e eu também. Quero convidar agora a dona Hildegard, seu Maurício, Marcos e Edilene a terem a participação deles na acolhida. Criador dinâmico, vem sem demora. Pelas ordens não te deixam reprimir. Vivifica o nosso alento nessa hora. Dai-nos dons, carismas, para prosseguir. Através da força do Espírito Santo, estamos em comunhão e celebramos o aniversário do nosso templo aqui em Ferraz de Vasconcelos, o templo da nossa paróquia leste. Na casa em que estavam reunidos, os discípulos ouviram um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e que encheu o lugar. E tocados por uma língua como de fogo, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós ficamos cheias e cheios do Espírito Santo no dia em que Deus nos chamou pelo nome no batismo. No batismo, Deus nos vocaciona para viver uma vida com sentido e em sintonia com o Criador, e nos presenteia com dons através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos abraça com força e ânimo, nos revigora e nos reúne. Envolvidas e envolvidos pela sua alegria, nós, como comunidade, partilhemos um desejo de um abençoado culto a quem está na telinha ao nosso lado.
ou na nossa casa, ao nosso lado. Você não precisa abrir o áudio, mas simplesmente olhe para a pessoa e diga para ela um abençoado culto. Em comunhão, nos reunimos em nome do Trino Deus, o Deus Criador, que nos chamou pelo nome no batismo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos envolve com amor. E em nome do Espírito Santo, que nos presenteia com dons e nos compromete no serviço com gratidão e alegria. Amém. Amém. Nós agora vamos assistir e ouvir uma música que nós aqui da Paróquia Leste gravamos. Agradeço a Karina, regente do nosso coral, Carol, Dona Cida, Dona Hildegard, eu mesmo, Manfredo, seu Maurício, Noemi, Roseli e Simone. Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar o espírito da criatividade, força e ânimo na luta pela paz, dá coragem para a solidariedade, aos sofridos que esta sociedade faz. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar este povo que procura a verdade, necessita de conforto e vigor, da alcance a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, Criador dinâmico, vem sem demora, pelas obras não te deixas reprimir, vivifica nosso alento nessa hora, dá-nos teus carismas para prosseguir. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, dá clareza para nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz, que indica o alvo certo dessa estrada, que ao mundo novo com certeza nos conduz. Vem Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Agora queremos ter um momento onde nós reconhecemos que somos pessoas que falham, pessoas que erram. A Bíblia tem uma palavrinha certeira para isso, que somos pecadoras e pecadores. A Simone fará para nós a oração, onde nós estaremos, então, reconhecendo o nosso pecado e pedindo perdão, e logo depois eu peço para a Karina, para ela tocar para nós o hino Vaso Novo. Simone, por favor. Ao Senhor confessamos nossos pecados. Deus de amor, tu nos chamastes pelo nome. Perdão, Senhor, pelas vezes que não vivemos o batismo, esquecendo nossa vocação. Deus, dá graça. Tu nos presenteaste com dons. Perdão pelas vezes que enterramos os trabalhos recebidos, os nossos talentos, os nossos dons recebidos.
Através do Espírito Santo, impulsiona a tua igreja na missão. Perdão pelas vezes que fomos omissos nas ações e iniciativas missionárias. Transforma-nos, Senhor, por meio do teu perdão. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. A palavra de Deus nos diz: eis que faço novas todas as coisas. Que o perdão de Deus possa renovar o nosso compromisso junto com toda a sociedade, com todas as pessoas, conosco mesmo e com a criação de Deus. Amém. Convido agora a Karina novamente a cantar para nós Estou Pronto, Senhor, e assim nos prepararmos para ouvirmos a palavra de Deus, seja pela leitura bíblica e depois pela mensagem. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá. Obrigado, Karina. Quero convidar agora a dona Gisela para fazer a leitura para nós do livro do profeta Isaías. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade, ele governará o seu povo. Obrigado, Gisela. Antes de passar a palavra para o pastor Marcos, pastor sinodal do Sino do Sudeste, eu quero agradecê-lo profundamente por ter aceitado o desafio. Na verdade, ele tinha aceitado o desafio para o domingo que vem, culto de Pentecostes. Quando nós combinamos, achávamos que talvez já poderia ser possível o culto presencial. Mas eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o desafio para o domingo de hoje, porque ontem e hoje tivemos a nossa assembleia do Sino do Sudeste, e eu simplesmente um participante, mas o pastor Marcos, com toda a tarefa de coordenar tudo junto com outras lideranças da diretoria do Sino do Sudeste. E mesmo estando hoje de manhã lá no interior,
de São Paulo, na cidade de Pires, onde foi celebrado o culto do encerramento da Assembleia. Pelo que eu estou vendo, ele já está de novo em casa. Eu agradeço, então, profundamente, pastor Marcos, que o senhor aceitou esse desafio de estar junto conosco. Muito obrigado. Obrigado, pastor Klaus, e com alegria e gratidão saúdo cada um e cada uma de vocês da comunidade em Ferraz de Vasconcelos, e de minha parte externo toda essa alegria e gratidão em fazer com vocês essa caminhada de celebração alegre, de ação de graças pelos 62 anos do templo de vocês, diga-se, celebrados fora do templo, e em um templo, vamos chamá-lo assim, um templo virtual, multiplicado pelos altares que vocês construíram ou edificaram para o Senhor na casa de vocês. O texto que eu também trago para reflexão e meditação, ele está inspirado também na própria Assembleia. Porque a gente, assim eu considero, nós estamos fazendo efetivamente uma transição. E dentre o texto de Isaías 11 que nós ouvimos, eu também faço ainda um breve recorte acerca dos versículos que falam dos dons que Deus dá ao Messias Rei. Para iniciar a nossa meditação, eu quero contar um exemplo da vida. E eu me imagino que vocês, como pai, mãe, avô ou avó, tio ou tia, fizeram isso inúmeras vezes. Como nós ensinamos uma criança a atravessar a rua? A gente se aproxima com ela da faixa de segurança, pega na mãozinha dela, ensina a olhar para um lado da rua para ver se não vem carro, depois ensina a olhar para o outro lado da rua para ver se não vem carro do outro lado, e com a mãozinha dada, a gente atravessa a rua com ela em segurança e repete esse exercício tantas vezes quantas for possível, até que ela consiga fazer essa travessia sozinha e em segurança. Ela ganha e conquista a confiança e então faz isso. 62 anos de templo. E eu estou aqui me imaginando quantas vezes Deus não fez exatamente assim com vocês. Quantas vezes Deus não se aproximou de vocês, pegou na mão de vocês, especialmente nos momentos de incerteza, e disse: vem cá, vamos olhar para um lado, vamos olhar para o outro lado, vamos fazer uma consideração aqui, vamos fazer uma consideração ali, e então, juntos e em segurança, nós vamos atravessar a rua. Quantas vezes vocês não o fizeram com outras pessoas, a fim de quererem o bem para as outras pessoas, a fim de quererem que elas estejam em segurança e a fim de quererem que elas façam a travessia da fé em segurança e tranquilidade? Hoje, nós temos também uma tarefa. Se, por um lado, nós fomos cuidados e cuidadas por Deus ao longo desses 62 anos inúmeras vezes, hoje nós estamos no meio de uma pandemia. E é necessário que a gente se dê as mãos para igualmente atravessar, não a faixa de segurança, mas atravessar a pandemia e chegarmos todos e todas bem do outro lado e, quiçá, sem perder ninguém pelo caminho. Deus nos ajuda por um lado. Por outro lado, Ele espera que nós ajudemos pessoas a fazerem a travessia. Pela fé, Deus nos ajuda. Pela fé, nós ajudamos. Eu quero com vocês conversar um pouquinho sobre essas duas ênfases. A pandemia chegou e mudou completamente nossa rotina e vida. Podemos até clamar a Deus dizendo: por que desse jeito, Deus? Não poderia ter sido diferente? E eu entendo até que esse seja um clamor justo de ser erguido até Deus.
Para nosso clamor, Deus responde concedendo dons. Em Isaías 11, 1 a 5, nós ouvimos de que Deus dá ao Messias rei, ao Messias prometido, 7 dons. O Messias vivia num tempo, o povo de Judeu vivia num tempo tumultuado, um tempo de guerra, como a gente vê agora de novo acontecendo entre judeus e palestinos. Um caos instalado. Então Deus promete um Messias rei que tem 7 dons especiais e através desses 7 dons ele ajudará o povo a reencontrar a caminhada da justiça e da paz. Pois bem, a pergunta é essa: como Deus faz as coisas acontecerem em nossa vida e como Ele pega na nossa mão e faz a travessia em segurança? Pelos 7 dons. Não sei se vai funcionar assim magicamente e automaticamente, mas certamente será inspirador para nós se percebermos quais foram os 7 dons que Deus deu ao Messias Rei e percebermos como eles estão entre nós hoje. Os 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, temor do Senhor e deleite no temor do Senhor, que chamo de espiritualidade. Os dons sempre formam pares e, a partir dos pares, eu faço alguns comentários. Os 2 primeiros dons são sabedoria e entendimento. Entendimento, também chamado de inteligência. É o dom necessário para minimamente entender os mistérios de Deus e o lugar que nós ocupamos neste mundo. Trata-se da capacidade de entender corretamente o que está acontecendo e decidir pelo melhor e pelo bem maior. Deus quer-nos inteligentes e lúcidas. Já a sabedoria é a dimensão que nos ajuda a viver em função do plano de Deus. Sabedoria é não viver para si tão somente, mas em função de um reino proclamado por Cristo Jesus em comunhão com as demais pessoas. A pandemia é algo da nossa geração. Não foi a situação de vida da geração de 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, e talvez não será a situação da geração daqui a 30 anos para frente. O dom do entendimento e o dom da sabedoria são dados para esta geração neste momento, e certamente necessários para fazer a transição que vocês estão fazendo. Pastor Klaus disse, hoje celebramos pela primeira vez nesta plataforma virtual. Ora, é preciso perceber que ela está à nossa disposição neste tempo e é preciso ter a inteligência mínima necessária para poder fazer um bom uso dela. Percebam como Deus, de novo, se mostra entre nós. Depois vem o dom do conselho e da fortaleza. Eles também se complementam. Conselhos são a forma que Deus encontrou para nos alcançar e ajudar a viver a vida de forma serena e sensata. Correta, sobretudo. O conselho de Deus nos chega através de companheiros e companheiras de vida, pela voz e exemplo das mães, dos pais, padrinhos, madrinhas, pela comunidade de fé. Estes conselhos são importantes, pois gestam a força e a coragem para a necessária e, por vezes, difícil caminhada de vida. Quando falar, quando agir, quando calar e silenciar, quando devo pedir ajuda, quando devo seguir em frente ou quando dar uma parada.
Quando devo caminhar sozinho, sozinha? Quando devo reunir pessoas para caminhar em grupo? Aqui entra o dom da fortaleza. A fortaleza é a força que nasce da fé que aposta no conjunto, no trabalho em grupo, no diálogo, no caminhar juntos e juntas. A comunhão de pessoas, suas interações e partilhas gestam uma força de superação que vem de dentro. A fortaleza ganha forma no coletivo, no conjunto da comunidade. Vale aqui um ditado popular que eu imagino vocês colocaram em prática muitas vezes. Ninguém é tão bom quanto todos e todas nós, juntos e juntas. Essa é a fortaleza. Entendimento, sabedoria, conselhos, fortaleza, foram 4 dons, e agora o dom do conhecimento e o dom do temor ao Senhor. Conhecimento também é chamado de ciência. É o dom que instiga a busca por soluções que ainda não são conhecidas e ainda não são vividas pelos filhos e filhas do Senhor. A busca por uma vacina para o coronavírus é aqui o melhor exemplo. Conhecimento forma dupla com temor ao Senhor, este que nos leva para dentro do amor de Deus. Na prática, podemos dizer de que fé e ciência dão-se as mãos. E por darem-se as mãos, coisas boas fazem em favor dos filhos e filhas de Deus. Deus zela para que todo conhecimento seja fomentado pelo seu amor. E o 7º dom é o da espiritualidade, é a forma como vivemos a vida de fé. Uma espiritualidade centrada em Deus no Antigo Testamento e em Cristo no Novo Testamento, regida pelo Espírito Santo, o espírito de paz com os irmãos e as irmãs, de justiça com o povo e de cuidado com a criação. Diz o texto que nós ouvimos, que será uma espiritualidade que não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, ou seja, fofoca não tem vez. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. É uma espiritualidade que se sabe dependente de Deus e devedora de cuidado às pessoas, que reconhece a Cristo como a origem do dom e o mundo o seu destinatário. É uma espiritualidade que se entende sinal de esperança. Este é o grande papel e tarefa da pessoa humana e da igreja. E entre as pessoas desesperadas, ou seja, entre as pessoas desesperadas, ser um sinal de esperança. Irmãos e irmãs, em Ferraz de Vasconcelos, observem que até agora eu ainda não disse o que é um dom. Dom é uma capacidade especial que Deus dá a uma pessoa. É algo muito belo e fantástico. Pelo dom de cada um e cada uma de nós, o divino, o sagrado de Deus entra neste mundo. Imagino que esse dom sagrado já se mostrou muitas vezes ao longo dos 62 anos de templo e vida comunitária. Quantos dons ofertados! Quantas coisas boas e bonitas já aconteceram porque dons divinos foram revelados. E, novamente, se fazem valer agora na pandemia. É por estes dons que a comunidade sobrevive, se mantém e se torna sinal de esperança na vida de outras pessoas que também sofrem na pandemia. Um dom que se mostra, eu cito alguns para ajudar vocês nessa compreensão da importância do dom nesse momento. Um dom que se mostra é a serenidade da comunidade. É simplesmente não fazer loucuras na pandemia
e nem apressar retornos desnecessários que podem gerar risco à vida das pessoas. Serenidade é um dom. Outro que se mostra é o dom da criatividade, que permite a reinvenção e o culto online acontecer. É o que vocês fazem hoje à noite. Se por um lado, o pastor Klaus, Noemi e família precisam se adaptar e descobrir o novo de como oferecer esse espaço a vocês, por outro lado, vocês também precisam fazer um esforço muito grande e descobrir onde eu abro o meu microfone, onde eu fecho o microfone, como é que eu coloco a câmera da melhor forma, onde eu abro o vídeo para que eu possa ver vocês e assim por diante. Percebam? Exige criatividade e conhecimento dos dois lados, senão o culto não acontece. É Deus cuidando de nós pelo dom que Ele nos dá. É Deus conosco. Outro dom mostra-se na perseverança. Outro dom mostra-se na diaconia. Outro dom mostra-se no estudo da palavra, luz para o caminho da vida. Outro dom mostra-se na paciência. Paciência. Calma. A pandemia já dura 1 ano e 2 meses e há previsões de que ela vai durar mais 2 anos. Historicamente, pandemias duram 3 anos. Calma, paciência. Na pandemia, na vida comunitária, nos negócios, em casa, na igreja, no trato com as pessoas. Paciência. Não há mágica, há dom. A paciência para que um dom nasça, cresça, se fortaleça e dê frutos. Essa paciência, ela também é divina. E eu rendo gratidão porque vocês deixaram Deus se aproximar de vocês. Deixaram Deus pegar a mão de vocês e deixaram Deus conduzir vocês com cuidado para um novo jeito de ser comunidade cristã. Rendo gratidão porque vocês deixaram Deus pegar a mão de vocês e compreender que é necessário, nesse momento, celebrar os 62 anos do templo fora do templo. Vocês percebem a dimensão disso? Quando vocês teriam todos os motivos para estar reunidos no templo, vocês dizem, não, nós nos alegramos com o nosso templo, mas nós podemos ser templo do Espírito Santo na telinha e igualmente render graças a Deus. Vocês se deixaram pegar pela mão e deixaram-se conduzir. Rendo gratidão a Deus, e eu sei dos trabalhos diaconais e de assistência que vocês fazem. Rendo gratidão a Deus porque vocês se deixaram, porque vocês pegaram na mão de algumas pessoas e com responsabilidade caminham com elas pela pandemia, diminuindo dores, diminuindo sofrimentos e dizendo a elas, em fé e perseverança, nós queremos chegar com vocês no outro lado da margem. Oro e peço para que Deus vos guarde assim, em sua mão, nos anos por vir. Assim seja. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos, por esta reflexão, que ela possa nos acompanhar, não só nessa noite, não só nesta semana, mas na nossa vida do dia a dia, com ou sem pandemia. Possamos sempre ter o desejo de
estar segurando na mão de Deus para que Ele possa guiar a nossa vida. Obrigado, pastor Marcos. Tenho alguns avisos para dar, vamos ver se dessa vez vai funcionar. Clica aqui. Nada de figura? Pai, tenta fazer o seguinte, tira o compartilhamento, abre primeiro o arquivo no computador e na hora de compartilhar, seleciona exatamente a telinha que aparece o arquivo. Pronto. Nada melhor do que ter a ajuda dos universitários e das universitárias. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos a nossa reunião de oração, também aqui pela plataforma Zoom. Quem sempre nos auxilia nessa reunião é a Simone. Nas quintas-feiras, sempre às 19h30, também pela plataforma Zoom, nós temos o nosso estudo bíblico. Quem tem nos auxiliado nesses estudos bíblicos é Noemi, pastora Noemi. Aos sábados, a juventude se reúne sempre às 18 horas e muitas vezes convida grupos de outros estados, né? Tem sido uma experiência muito bonita. Domingo que vem, todo domingo nós temos o culto da União Paroquial. É um culto que você pode assistir a qualquer hora do dia e da semana, mas ele sempre é lançado pelo YouTube no domingo de manhã. Mas você sempre recebe o link, né, para poder assistir o culto no horário que for melhor para você. Todos os dias, segunda a sexta-feira, nós temos a nossa mensagem pastoral, né? Se você quer dizer, vocês todos recebem o link pelo grupo Somente Membros, mas vocês também podem compartilhar isso com amigas e amigos. E se amigos e amigas quiserem receber automaticamente por minha parte, vocês simplesmente passam o meu número para essa pessoa ou pedem para que eu acrescente o número da sua amiga, do seu amigo, no grupo da mensagem pastoral. Bem, do lado aí vocês já sabem, não estamos tendo as nossas celebrações presenciais. Gostaria que quem está mexendo aí no computador e destacassem o Reinaldo e o André. Os dois irão agora nos auxiliar, nos dirigir em oração, com a oração final. Logo depois da oração do André, também a Paulo e Dinorá estarão orando em voz alta o Pai Nosso, né? Então, também peço que a pessoa que estiver aí fazendo isso destaque, então, eles após a oração do André. E logo depois da oração do Pai Nosso, nós iremos ouvir o Pai Nosso cantado. Então, quem se sentir bem, peço que feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e, por favor, Reinaldo. Deus de amor, somos parte da sua igreja que, através da ação do Espírito Santo, criaste e impulsionas. A partir do batismo, como pessoa cristã, inserida na comunidade, recebemos teu chamado a ser seguidora de Cristo. Graças que, no batismo, nos vocacionas a uma vida com sentido. Graça que nos presenteias com dons através do Espírito Santo para viver o batismo. Graças pelos diferentes dons que destes a cada um e a cada um de nós e as possibilidades de nos completarmos. Mutuamente, reconhecendo a importância de cada dom na tua missão e na edificação da comunidade.
Pedimos, Senhor, que nos capacites a reconhecer os dons com os quais nos presenteia e os acolhê-los com alegria, colocando-os a serviço de tua missão. Que teu Espírito nos motive a desenvolver ações missionárias e a nos engajar abraçando campanhas como a Vai e Vem. Intercedemos por tua igreja, ministras, ministros, lideranças e membros que, comprometidos com sua vocação, sirvam com seus dons, impulsionando a comunidade e as missionárias. Suplicamos teu Espírito Santo, toque o coração de todas as autoridades, capacitando-as e orientando-as para o cumprimento digno e correto de suas funções. Intercedemos, Deus de amor, pelas pessoas enfermas. Tu os conheces, Senhor, sabe seus nomes, e que tuas mãos de cuidado e restabelecimento estejam junto delas, bem como fortalecendo seus familiares. Pedimos que ampares e cuide das pessoas da área da saúde e por aquelas que trabalham em hospitais, unidades de postos de saúde, abraçando as pessoas enlutadas, Senhor, com a força da ressurreição, consolando-as com tua presença restauradora, que através do Espírito Santo faça nova todas as coisas. Tudo o que carregamos em nosso coração, confiamos a ti. Como teu povo ora, nós oramos agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de pedir quem está mexendo no computador que colocasse em destaque o pastor Marcos, a mim e a Noemi, pastora Noemi, porque estamos chegando ao final do culto e queremos, então, colocar sobre a vida de vocês e de suas famílias a bênção de Deus.
Peço ao pastor Marcos e também para a pastora Noêmia levantar a mão. Que a chama do Espírito Santo aqueça nossos corações para que amemos nosso próximo. Que a chama do Espírito Santo ilumine nosso caminho para que vivamos na verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro de nós para que clamemos por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna para que proclamemos a existência de amor e graça, Senhor. Que a bênção de Deus venha sobre você, permaneça sempre com você, Ele anime a viver o batismo, colocando os dons a serviço. Assim me abençoe o Trino Deus. Amém. Amém. Sigamos em paz e, presenteados com os dons através do Espírito Santo, sirvamos com gratidão e alegria. Pode voltar a tela, todo mundo, por favor. Ok, ainda não. Quero agradecer a todos vocês por terem participado do culto. Não foi fácil. Falhamos, não porque não nos tenhamos preparado, porque tenho ensaiado usar esse programa várias vezes, mas graças a Deus temos aí universitárias e universitários para nos socorrer. Obrigado a todas e todos que ajudaram. Nós vamos agora ouvir novamente a Simone e a Dalmárcia. E depois disso, eu gostaria que a gente, quem quiser ainda, falar uma palavrinha, aí a gente depois encerra o culto. Enfim. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser, te agradeço. Vixe. Saiu. Não fui eu que cortei, não. Simone, foi o vídeo que você mandou para mim. Eu vou tocar os sinos, e logo depois a gente volta aqui e, quem sabe, a gente consegue conversar um com o outro. Quem for embora, eu me despeço aqui de vocês, né? Mais uma vez, Pastor Marcos, muito, muito, muito obrigado. Depois eu te mando uma mensagem no particular. Aqui. E agora o sino saída.
Roberto, saudade de tocar sino, Roberto? Seu Maurício, Reinaldo, essa turma toda já tocou muito sino aqui na igreja, né? Muita saudade mesmo. Boa noite para todos. Muito obrigado pela palavra. Agradeço muito a Deus por estar ouvindo as nossas orações, estar atendendo os nossos pedidos. E estou morrendo de saudade de cada um de vocês, né? E só para lembrar que a gente aqui está em contagem regressiva, está aumentando a família, em breve mais uma netinha aí nos nossos braços para alegrar a nossa família. Peço orações para que Deus prepare tudo, para que a Valentina chegue com saúde e com muito amor para todos nós. Boa noite a todos. Pega um lenço e seca a baba aí que está escorrendo. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma fala? Não vai ter bolinho do Paulo e cafezinho hoje? Paulo, cadê o cafezinho? É virtual também. Eu quero agradecer pela tecnologia que nos faz com que da nossa casa nós possamos estar reunidos e ouvindo a palavra de Deus. Eu agradeço imensamente a Deus por poder ter participado hoje desse culto tão lindo e parabéns também para todos que participaram, que fizeram nosso culto, para o pastor e sua família que tentou passar, mas foi muito, não que tentou passar, trabalhou muito para poder trazer para nós, na nossa casa, esse culto maravilhoso. Parabéns e muito obrigado à família pastoral. A todos. Tá aqui o bolinho, ó. Quem que vai comer o bolinho? Aí, quem quiser, sirva-se. Pode ter minha vontade. Muito bem, saiu bem, hein? E não dá, né, de Norá e Paulo? Não. Ficar mostrando o bolo assim essa hora. Nós fizemos para compartilhar, né? Mas vocês não alcançam. Era para compartilhar. Gente, não deixa... Queria só avisar para vocês também, não deixa de seguir lá o Facebook da igreja, o Instagram da igreja, para quem tem os aplicativos. A gente sempre está compartilhando sobre os temas dos estudos bíblicos, sobre quando é que tem reunião de oração, sobre os cultos, mensagens. Então, acompanhem aí nas redes sociais, que a gente está sempre aí tentando ficar mais próximo de vocês e compartilhar as novidades que vão surgindo, né? Então... Karina e o Matheus têm sido nossos ajudantes, né? A cada semana postando um cartaz novo, né? Avisando assim os estudos bíblicos. Eu gostaria de fazer um convite, né, para a Igreja de Ferraz, para participar mais dos estudos bíblicos. Hoje eu tenho mais pessoas de fora da igreja aqui do que de próprio Ferraz. Eu não sei lidar. É a oportunidade que Deus nos dá de não ter que sair de casa, né? A gente falava tantas vezes de ter essa questão do estudo bíblico, e nós já vai fazer 1 ano, no mês que vem, que nós começamos o estudo bíblico. Quero aproveitar que Karina, diretora da nossa escola, está aqui em nosso meio e agradecer pela festa anual que nós festejamos ontem aqui na Igreja Escola. A escola colocou os seus funcionários à disposição, foram eles que fizeram as panquecas deliciosas, o pão com carne louca, ou sei lá o nome do negócio, as tortas que as mulheres, as senhoras da UASE prepararam. Teve torta não cristã, porque foi torta que deu briga. A torta de limão deu briga, e isso não pode acontecer no mundo cristão. Brincadeira à parte.
né? Mas vendemos tudo, graças também a vocês, membros, né? Que fizeram as encomendas e vieram buscá-las. Então, nossa gratidão, Karina, pela escola, né? De ter assumido isso, e parabéns pela atitude da escola em nos auxiliar. Foi realmente um presente de Deus para nós. E estava uma delícia, viu? Todo com quem eu conversei estava muito bom. Parabéns para quem fez. Sim, foi mesmo um momento bastante especial de recomeçar esse envolvimento, né, de grupo escolar com a nossa comunidade. Foi, assim, ainda um pequeno grupo, né, que participou, mas que eu vejo aí um futuro de companhia e de união muito mais próximo entre as pessoas. Então, assim, foi um começo e muito bom, né? Realmente as panquecas estavam muito boas, as tortas também feitas, maravilhosas. Foi mesmo uma briga ali com a de limão, mas deu tudo certo. No fim deu tudo certo, né? Todo mundo compartilhou, dividiu o que tinha, e foi mesmo, foi tudo. Tudo que ingredientes que tinham, não teve sobra, e se ficou alguma coisa, ainda as pessoas queriam mais, né? Foi mesmo muito bom. Eu também agradeço muito essa oportunidade, agradeço a Deus por estarmos, né, nos reunindo novamente, esse grupo entre escola e comunidade. Muito obrigada. Muito bem, vamos nos despedir, abanando todos um Boa para o noite outro. para todos. Boa Saudades noite, imensas. Ângela. Tenho orado muito por todos vocês, porque os desafios são grandes, né? Tenho sempre acompanhado lá no grupo de oração também, os pedidos de oração. Muitas vezes eu não consigo participar, porque a nossa vida também, a rotina nossa tem mudado, né? Tem mudado muito. Tem sido desafiador viver. Peço orações aí de todos também, vocês, por mim, pela minha vida, pela da minha mãe, que não se encontra muito bem de saúde. Mas estamos aqui vencendo cada dia, né? Um dia de cada vez, né? E muita saudade de vocês todos, viu? Fiquem com Deus. Vocês tenham um final de domingo muito abençoado, uma semana abençoada e sempre em oração. Boa noite a todos vocês. Boa noite.